Bom dia, meus amores. Vamos lá para mais uma aula. Agora na disciplina de matemática, vocês irão pegar o livro do Ético, abrir no capítulo 3, as formas das coisas, certo? Na página 46. Meus amores, no estudo da aula da semana passada, do capítulo 2, nós estudamos sobre as formas geométricas, certo? As formas geométricas, as figuras planas, as figuras espaciais. E no capítulo 3, nós daremos continuidade ao estudo, agora aprofundando mais, sabendo mais sobre as características das figuras planas e das figuras espaciais. Estudaremos também uma unidade de medida chamada de metro, certo? Vamos lá. Observem a imagem de abertura do capítulo e dentro deste balãozinho nós temos um texto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas. Por essa razão, é necessário criar o mais rápido possível políticas sociais que preparem a nossa sociedade para essa realidade. Olha que coisa boa, gente. Nós estamos aqui estudando, na matemática, uma informação muito importante. No outro balãozinho diz assim: na cidade A, uma pequena cidade do interior do Brasil, pode-se notar como o número de pessoas com mais de 60 anos está aumentando, de acordo com o censo do IBGE, o órgão que faz a contagem, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que a gente estudou lá na disciplina de Geografia. Isso no ano de 1990. Existiam 222 mulheres e 198 homens com mais de 60 anos. Em 2010, eram mais 293 mulheres e 272 homens. Nessa faixa de idade, certo? De 60 anos. Veja esses dados na tabela. Olha, a gente acabou de ver essa informação em forma de texto. Agora, nós vamos ver esses dados em uma tabela. O nome dessa representação aqui é uma tabela. Tem o título, número de pessoas com mais de 60 anos na cidade A. Aqui tem as informações. O ano, que foi 1990 e 2010, mulheres e homens, certo? Na página seguinte, meus amores, nós temos outro texto, certo? Dentro do balãozinho de fala, a personagem diz assim: o aumento do número de idosos é uma preocupação da sociedade e do governo. Idosos de um lar da cidade A fazem tapetes para ajudar a custear as despesas do local. Meus amores, é uma preocupação, para as grandes cidades também, porque tem muitos idosos que não têm lá, as famílias abandonam, e aí, eles vivem em abrigos, certo? Esta informação, esse texto, ele foi transformado desta outra forma, nesta representação aqui, que é um gráfico. Professora, anteriormente nós vimos uma tabela, certo? Certo. Agora nós estamos vendo um gráfico. Também possui um título, número de pessoas com mais de 60 anos na cidade A. Neste gráfico, aqui em cima, gente, nós temos o número de pessoas de 0, 50, 100, 200, a variação que vai até 350. Aqui embaixo nós temos a outra informação. O ano, que é 1990, e o ano de 2010, tá bom? De rosa, representado as mulheres, e de azul, a quantidade de homens. Pronto, nós acabamos de ver uma informação sendo representada de diversas formas. Texto, tabela e gráfico, tá bom? E aqui nós temos, meus amores,
os tapetes que os idosos fazem para ajudar a custear as despesas do local que eles moram. Observam que neste tapete aqui foram usadas várias formas geométricas. Nós temos um triângulo, nós temos um paralelepípedo, nós temos retângulo, nós temos trapézio, temos aqui um círculo, né? Então, essas informações, gente, elas são muito importantes para a gente estar sabendo também o que acontece na nossa sociedade, tá bom? Agora, nós daremos continuidade a estudar caracterizadamente cada figura plana e espacial, certo? A professora Cecília, ela está mostrando aqui, meus amores, as figuras planas, elas têm apenas 2 dimensões. Que dimensões são essas, professora? Olha, nós temos a altura e a largura, certo? Então, a figura plana, gente, ela apresenta apenas essas 2 dimensões. A professora Cecília está mostrando o exemplo de figuras geométricas que apareceram lá na reportagem da página de abertura do nosso capítulo. Estão lembrados? No tapete, o triângulozinho. E também, esta outra figura plana, que apresenta 2 dimensões. A largura e a altura. Você vai lembrar, você em pé. Ah, professora, minha altura é esta. Pronto. Vão lembrar da figura plana, certo? Só, meus amores, que nós temos vários exemplos de figuras planas. Isso nós já estudamos também na disciplina de artes, nós estudamos no capítulo passado de matemática. Temos aqui, um triângulo. Ah, professora, o triângulo é uma figura geométrica que tem 3 lados. Muito bem, 1, 2, 3. Nós temos um quadrado, uma figura geométrica que possui 4 lados com medidas iguais. Nós temos um retângulo, que também tem 4 lados, só que 2 medidas maiores e 2 menores. Temos também um círculo, que é um corpo redondo, não apresenta nenhuma linha reta. Nós temos o losango, temos também o paralelogramo, o trapézio e aqui é outro círculo, né? Formato só que mais oval. Meus amores, observem que nas figuras planas, elas possuem o lado. Professor, o que é esse lado? Nós temos um lado, 2 lados, 3 lados. O lado, meus amores, é a linha reta que delimita a figura. Então, eu juntei essas 3 linhas retas para poder formar o triângulo. Ah, professora, a senhora já falou isso na nossa aula passada. Sim, nós vamos relembrar. Temos também, crianças, aqui o vértice, esse pontinho de encontro entre os lados da figura. Nós temos 1, 2, 3. 3 pontinhos de encontro, 3 vértices, certo? Então, no triângulo, uma figura de 3 lados é uma figura plana que possui 3 lados e 3 vértices, certo? Agora, nós entenderemos a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. Lembrem que na figura plana nós temos apenas 2 dimensões, a altura e a largura. Agora, as figuras espaciais, elas se diferenciam por ter 3 dimensões, ou seja, elas são tridimensionais. Eu consigo observar a figura como um todo. Vamos lá, aqui nós temos figuras espaciais, elas apresentam 3 dimensões e essas dimensões elas são chamadas de faces. Ah, vocês vão lembrar do rosto. Isso, face, arestas e vértices. Vamos aqui para o desenho. Face, essa parte toda aqui é uma face. Aresta é cada linhazinha que vai formar a figura. E os vértices são os pontos de encontro. Nós temos aqui um cubo representado. Então, face, figuras formadas por linhas retas que estão nas figuras espaciais. As arestas são as linhas retas que juntam as faces das figuras espaciais. E, por último, nós temos os vértices, que são os pontos de encontro em que as arestas se encontram. E agora, ficou mais fácil? Muito bem.
Aprendemos as diferenças e as características das figuras planas para as figuras espaciais. Agora nós iremos para a segunda parte do estudo deste capítulo. Nós estudaremos, meus amores, as medidas de comprimento. Observem esta imagem que tem no livro de vocês, lá na página 52, certo? Vocês estão vendo aí uma estante, né? Uma criancinha segurando uma fita métrica. Será o que é que ela vai fazer com essa fita métrica? Ah, professora, fita métrica é para medir. Então, a Keiko, ela vai medir alguma coisa. Muito bem. A Keiko, ela vai medir a altura da estante da biblioteca lá da escola dela. Ela lembrou que para medir, gente, ela ia precisar de um instrumento. No caso, a fita métrica. Inicialmente, a Keiko, ela observou as prateleiras. Uma prateleira, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 prateleiras com livros nessa estante. E ela também conseguiu observar que elas têm praticamente a mesma altura, certo? E a altura dessas prateleiras, meus amores, ela conseguiu medir e deu 40 centímetros. Então, esse espaço daqui para cá é 40 centímetros, esse outro 40 centímetros. No total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras. Se eu pedisse para vocês resolverem a continha para saber quantas prateleiras, nós temos 5. Cada uma mede 40 centímetros. Ah, professora, eu posso resolver de duas formas. Eu posso calcular tanto pela adição como pela multiplicação. Ao somar 40 centímetros 5 vezes, nós vamos obter 200 centímetros. Ou eu também posso multiplicar 40 vezes 5, que também vai dar 200 centímetros, que é a altura dessa estante. Se fosse em metro, era 2 metros. Ah, professora, por que isso? Nós vamos já estudar, gente, que 1 centímetro corresponde... 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? O metro é uma unidade de medida usada, né, para representar a medida padrão de distância. Observem essa letrinha M minúscula. É a letra representada para o metro. O metro, gente, vem do grego metron, é uma palavra grega que vem de metron, e significa o que se mede. É uma unidade de medida padrão para medir distâncias e também obtém-se, através da unidade de medida do metro, centímetro, representado pela letra cm, que a gente viu quando a Keiko mediu a distância da estante, e dividindo 1 metro em 100 partes iguais. Eu tenho 1 centímetro. Observem aqui, ó. A tia fez quantos centímetros tem 1 metro? Então, 1 metro, vamos ter 100 centímetros. Vocês vão lembrar lá de unidade, dezena e centena, tá bom? Olha aqui uma régua. Todos vocês têm uma régua em casa. Tia Cíntia vai pegar aqui para mostrar para vocês uma régua, certo? Aqui a tia Cíntia tem uma régua, vocês também têm régua em casa, né? E na régua, gente, vocês precisam observar o ponto inicial, que é o 0. Sempre que você for medir uma coisa, seja com uma régua, com a fita métrica, com uma trena, você vai observar o ponto inicial, que é o 0, certo? Então, o 0 e vai contando. 1 centímetro, 2. Então, 100 centímetros, que vai equivaler a 1 metro. Metro, ó, vão medir coisas maiores. Centímetro, vou medir coisas menores, tá bom? Por exemplo, se eu quiser medir, ó, essa caneta aqui. Aí você pega a sua régua, coloca a caneta lá começando no 0, certo? E vê aonde parou. A caneta da tia Cíntia tem 15 centímetros. Vocês podem estar fazendo isso também, medindo o lápis de vocês, o livro, utilizando a régua para fazer essa experiência, tá bom?
Meus amores, quando precisamos medir objetos de dimensões menores, quer dizer, de tamanhos menores, como foi o que eu fiz aqui com a caneta, se eu quisesse medir só o bico da caneta, professora, então nós estudaremos outra parte do metro, isso mesmo, o milímetro, que é coisa bem pequena. Obtemos o milímetro dividindo o centímetro em 10 partes iguais. Olha aqui, ó, como a tia Cíntia fez com o exemplo da caneta. Tem uma régua, começou do zero, colocou o lápis. Então, esse lápis aqui, ele é maior que 6 e menor que 7 centímetros. Ele tem 6,6 centímetros, 65 centímetros, para melhor entender, tá bom? E aqui, ó, coisas que você pode estar medindo no milímetro, que é coisinha bem pequena. A ponta do lápis, né? A ponta desse giz de cera, essa borracha, um grãozinho de ervilha, né? Uma sementezinha que é amendoim, por exemplo. Isso mesmo, meus amores, nós acabamos de estudar a unidade de medida, o metro. Você, quando vai para o médico e o médico chega lá, eu quero saber quanto você mede. Então, vai usar o metro. O que usamos para medir as coisas? Pronto. Aqui, ó, nós temos vários instrumentos que usamos para medir as coisas. Nós temos a fita métrica. Quando você vai na costureira, você vai lá e ela vai medir, né, você para fazer a roupa. Professora, antigamente as pessoas mediam usando as mãos, que era o palmo. Temos o metro articulado, esse aqui é utilizado mais na construção civil. E quantos passos eu dou? A trena, que também é usado pelo pedreiro, né, pelos arquitetos, pelas pessoas da construção civil. E a nossa régua, que é o que a gente costuma usar nas nossas aulas, tá bom? Então, aqui são alguns instrumentos usados para medir. Meus amores, a tia colocou aqui algumas representações. Ó. Este caminhão, ele foi medido em metro. Ele tem 6 metros de comprimento. Quando você vai lá na loja comprar um pedaço de tecido, aí o vendedor vai pegar aquele metro de madeira, né, e vai medir o tamanho que você quer. Aqui, ó, a menina foi na costureira, a mamãe foi na costureira e está medindo aqui o tamanho da cintura dela, né, com a fita métrica. E aqui o pedreiro está medindo a altura do muro, ele usou uma trena. Ok? Ficou entendido? Então, meus amores, agora vocês irão exercitar, praticando, respondendo o livro do Ético de Matemática. Só que primeiro vocês vão voltar lá no capítulo 2, responder a página 38 a 40. Vocês vão retirar do anexo do livro de matemática, formar as formas geométricas e fazer a atividade proposta lá. Uma atividade bem legal, tá bom? E do capítulo 3, responder o que a gente acabou de estudar, né? Páginas 48, 49, 54 e 55. Essa aula de hoje de matemática foi muito interessante, meus amores. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Cíntia. Vocês terão até o dia 24/6 para me enviar a atividade, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.